Vamos lá, nesse vídeo nós vamos falar uma coisa inédita. O Banco Central quer acabar com o parcelamento dos cartões de crédito sem juros. Como assim? Sem juros? Por que ele quer acabar com isso? Vamos entender junto esse material para você entender exatamente o que está por trás dessa ideia. Compras parceladas com juros podem acabar, entende a declaração do presidente do Banco Central. No Senado, Campo Neto citou o incômodo do Banco Central com o sistema atual de financiamento por cartão de crédito que permite aos correntistas parcelar compras em até 13 parcelas sem juros. 13 parcelas eles estão falando porque isso é a média das parcelas, que fazem 6 vezes até 18 vezes, mas a média é 13 parcelas. Ele fez uma audiência no Senado na última quinta-feira e o presidente do Banco Central, Roberto Campo Neto, deu declaração sobre o assunto que pode ter um grande impacto para o consumidor brasileiro. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Que o parcelamento sem juros no cartão de crédito, mecanismo oferecido mais comum para grandes varejistas. Ele citou o incômodo que ele tem com isso, como esse parcelamento de 13 vezes sem juros, e segundo ele, o Banco Central estuda citar alguma coisa de uma tarifa para desincentivar a compra desenfreado no crédito, que é uma quantidade muito grande de parcelas, que, agora esse é o grande lance, que com frequência leva o comprador a perder o controle da própria fatura. Eu acho que pela primeira vez a gente pode ver que alguém do governo, alguém das autoridades, entende uma coisa bem simples. Porque se você sempre vai olhar, o governo sempre faz o quê? Duas coisas. Ou ele tenta incentivar o consumo, liberando crédito, tudo isso. Por outro lado, tenta fazer programas para tentar tirar as pessoas da dívida. Tentar não, mas fazer um programa de incentivar as dívidas. Duas coisas que nunca funcionam. E na verdade, acho que é a primeira vez que alguém do governo, ou que ele é relacionado ao governo, que está falando do problema mesmo. Que é o problema mesmo que o controle que as pessoas têm nos gastos deles. Mas por que o controle é aqui? Pensa comigo. Quando a pessoa vê tendo a possibilidade de comprar sem juros, ele tem muito mais vontade de comprar, certo? Muito mais. Por quê? Quando está embutido juros, ele pensa, pô, vou pagar juros, então melhor nem comprar. Mas quando ele parcelado sem juros e ainda, em média, 13 vezes, então fica parcelas pequenas que cabem no bolso. Igual a mulher do Magalu que falou, ai, uma carnezinho gostosinho. Pois é, entendeu? Então essa ideia de carnezinho gostosinho, de parcela gostosinho no bolso, que faz as pessoas se ferrar. E só para vocês verem que agora saiu um dado que o nível de inadimplência no Brasil para cartão rotativo chega para 50%. Pois é. Vamos continuar lendo o que ele fala aqui. Ele fala que não é proibido parcelar sem juros, é simplesmente tentar que fique um pouco mais disciplinado. Não vai afetar o consumo, lembrando que o cartão de crédito é 40% do consumo no Brasil. O que ele quer dizer aqui nessa parte? Primeira coisa, que ele não quer, obviamente, proibir de uma vez. Por que isso? Porque o consumo no Brasil, dependendo 40% do cartão de crédito. Se de repente você limita muito o cartão, você vai detonar mais ainda o varejista. Entenda-me isso. De acordo com a Agência Brasil, ele falou que a gente tem uma parcela sem juros, que ajuda muito o comércio, obviamente, ele consegue vender muito mais. O único problema é que essas quantidades de parcelas estão aumentando cada vez mais. São 3, 5, 7, 9 e agora a prazo em médio já são 13 parcelas, entendeu? E mais um problema que nós temos aqui. Ele fala que quando tem um financiamento de longo prazo sem juros, a pessoa que toma a decisão de dar os juros não é a mesma que paga pelo risco. Isso gera uma assimetria. Estamos falando do comércio que resolve parcelar, mas por outro lado, quem está financiando é o banco. Então, são duas pessoas diferentes com riscos diferentes sobre a mesma coisa. Se as medidas já estão em vigor, não. As medidas não entraram, por enquanto são apenas declarações, ok? As medidas já estão em vigor, aqui o Campo Neto ainda fala que não, eles vão estar estudando nas próximas semanas alguma coisa, ok? Está dando aqui exemplo como funciona o parcelamento do cartão, isso é óbvio. Agora, como vocês viram na reportagem, ele está pedindo opiniões de 3 associações diferentes, distintas, que estão relacionando esse assunto, pedindo sobre a declaração do presidente do Banco Central. Olha que interessante. O FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, eles falam que o problema não tem nada a ver com a gente. Na verdade, o estudo deles mostra que o prazo de financiamento impacta diretamente no custo do capital e no risco do crédito. Aí a inadimplência das compras parceladas em longo prazo é bem maior do que na modalidade à vista, cerca de 2 vezes na média da carteira e 3 vezes para o público de baixa renda. Quer dizer que a gente está cobrando muito alto os juros justamente por essa modalidade. Se você pegar a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, eles respondem: a extensão da modalidade rotativa do cartão de crédito surge
os juros chegam a 440% ao ano, é esperado, ok? Pelo menos isso desde 2017, e muito bem-vinda. Especialmente se o Bacen entende que ela contribui para a melhoria das condições gerais dos juros do país. Já é possível extensão de parcelamento sem juros ou a criação de alguma tarifa para desincentivar-la. Parece haver como um indesejo trade-off. Trata-se de uma medida que não corresponde ao conceito de eficiência no mercado, pois piora significativamente a situação dos dois agentes importantes, os próprios consumidores, que deixam de dispor dessa modalidade, quer dizer, que vai precisar gastar menos, em outra palavra, que é o famoso substituindo do crediário, e prejudica também o varejo, que também vai vender muito menos parcelado, que conta com essa modalidade. Lembrando que as compras no cartão de crédito representam 40% do consumo no Brasil. E o terceiro lado aqui, a Associação Brasileira de Internet, que praticamente tem mais de 70 milhões de clientes nos serviços financeiros, conta digital, cartões de créditos, que faz todas as transições. Eles falam que prejudicar o modelo de compras parceladas em cartão de crédito no Brasil, que é responsável por 50% do volume de tudo que é transacionado em cartões de crédito, reduzirá drasticamente o consumo e impactará em todo o varejo. Também, eles não querem que a gente gaste menos, certo? Quando os juros no cartão de crédito, que estão na casa de 440% ao ano, são questionados, os bancos argumentam sobre o parcelado sem juros. Na visão de nossos associados, esse assunto não tem relação e aponta que a inadimplência de quem compra parcelado é menor do que quem compra à vista. Tanto que eles oferecem parcelado sem juros, como opção de parcelar até 18 meses, não apenas 12 vezes como é praxe do mercado. E a solução para os altos juros está dentro dos próprios bancos, que nos últimos anos parece que foram mais agressivos do que deveriam na concessão de crédito e que têm políticas como isenção de anuidade combinados com benefícios, milhas, salas VIP, e todo esse custo precisa ser coberto através dos juros cobrados do rotativo. E o Senado já conhecia que a baixa renda subsidiando o benefício da alta renda. E mais ainda, continua falando dos bancos, ainda mais curioso, nessa discussão sobre os altos juros, não se faça um único movimento no sentido de gerar ambiente que aumenta a competição, sem prejuízo de alterar a regra do rotativo agora. Para reduzir os juros no curto prazo, o que realmente fará esses juros caírem será aumento de competição e incentivos, como portabilidade de dívida do cartão, assim como existe nos Estados Unidos, onde o cliente consegue facilmente transferir sua dívida de um banco para outra instituição financeira que oferece melhores condições, ser muito mais eficiente. Vamos lá, o que a gente entende de toda essa reportagem? Primeira coisa, que o Campo Neto tem uma boa intenção, talvez primeira vez ele entendeu esse problema, o problema do consumo desenfreado, as pessoas parcelam demais tudo isso, depois se ferram. O que a gente, outra coisa, quando a gente vê as reações dos bancos, tudo isso, do varejo, tudo isso, a gente entende que eles vão jogar a bola para o outro, aí você vai culpar que os juros altos por isso, aí você vai falar que os juros altos por isso, que tá, e no final você está no meio se ferrando de todos os lados. O que precisa mudar? Eles não vão mudar, independente se vai fazer lei para diminuir os juros, tudo isso, no final vai continuar tudo igual. O que precisa? Você praticamente sair dessa corrida de ratos e começar a administrar, começar a viver a sua vida de uma forma diferente. Começar a viver com a mentalidade certa, no padrão de vida correto, sem parcelamento, sem crédito, sem pagar juros, simplesmente viver corretamente. Vivendo, padrão de vida correto, podendo investir, podemos um dia construir a sua liberdade financeira. Essa é a única forma que você vence o sistema. Se você espera que o sistema vai mudar, o sistema vai melhorar coisas, que vai te ajudar, que vai ter juros mais baixos, esquece. Você vai continuar sendo um peão dentro de todo esse sistema, simplesmente tirando tudo que você tem. Você precisa simplesmente falar, eu não brinco mais com isso, eu começo a viver corretamente. No dia que você começa a fazer isso, eu garanto para você que sua vida muda e muito. Espero que você entendeu um pouquinho essa mensagem dessa reportagem e do vídeo que eu estou falando para vocês agora. Se você vai entender isso, isso vai mudar totalmente a sua vida. Espero muito que você gostou desse vídeo, que ele vai te ajudar a sair um pouco dessa corrida dos ratos. Comenta aqui o que você achou desse passo que o presidente do Banco Central quer fazer e compartilha com outras pessoas. Se você não está inscrito no canal ainda, obviamente se inscreve. Beijo no coração e até o próximo.